Imagine um predador no ápice de sua cadeia alimentar, uma força da natureza temida por sua robustez e ferocidade, de repente se tornando a presa. Não estamos falando de um animal doente, velho ou ferido, mas sim de espécimes adultos e saudáveis, desaparecendo misteriosamente, devorados por algo que desafia nossa compreensão. Nos Estados Unidos, um fenômeno bizarro e inquietante está se desenrolando. Ursos negros adultos estão sendo caçados e consumidos por uma entidade desconhecida, e não é humana. Relatos recentes de guardas florestais e pesquisadores de vida selvagem têm acendido um alarme urgente. Em várias regiões do Zeuá, carcaças de ursos negros têm sido encontradas em estados chocantes, de desmembramento ou consumo quase total. O que torna esses achados tão perturbadores não é apenas a brutalidade, mas a natureza dos ataques. As vítimas são ursos negros maduros, animais que pesam centenas de quilos e possuem garras e dentes capazes de derrubar quase qualquer oponente. Eles não são caçados facilmente. Inicialmente, as hipóteses eram as mais óbvias: caçadores ilegais, doenças que os enfraqueceram, ou até mesmo acidentes graves. No entanto, as evidências rapidamente descartaram essas possibilidades. Não havia sinais de ferimentos por arma de fogo, armadilhas ou armadilhas. As carcaças não apresentavam sinais de doenças comuns que pudessem explicar tal vulnerabilidade. E, crucialmente, os padrões de consumo não correspondiam ao que se esperaria de um ataque humano. As vísceras e partes mais nutritivas eram as primeiras a desaparecer, um comportamento típico de predadores selvagens, mas não de caçadores. O mistério se aprofundou quando ficou claro que o algo por trás dessas mortes não era um ser humano. Isso elevou o caso de um crime contra a vida selvagem para um enigma ecológico, desafiando o entendimento atual da fauna local. Quem ou o que teria a capacidade e a audácia de abater e consumir um urso negro adulto? Essa pergunta ecoava nos corredores das instituições de pesquisa e nas florestas silenciosas. Para nós, que observamos de longe, a saúde de uma espécie predadora como o urso negro é um barômetro vital da saúde de todo um ecossistema. Quando o topo da cadeia alimentar começa a desmoronar de forma inexplicável, é um sinal de que desequilíbrios muito maiores podem estar em jogo. Isso pode afetar cascatas tróficas inteiras, impactando populações de cervos, veados, pequenos mamíferos e, indiretamente, até mesmo a vegetação e o solo. Em última instância, esses desequilíbrios podem ter consequências para nós, humanos, que dependemos da estabilidade e biodiversidade desses ambientes. As regiões mais afetadas, notadamente partes dos Apalaches e algumas áreas remotas do Noroeste Pacífico, tornaram-se cenários de uma intensa investigação. Cientistas, biólogos e especialistas em vida selvagem mobilizaram-se instalando câmeras de trilha, coletando amostras e analisando cada detalhe das cenas de ataque. É uma corrida contra o tempo para identificar esse predador oculto antes que o impacto na população de ursos negros se torne irreversível. Os dados preliminares são alarmantes. Embora os números exatos ainda estejam sendo compilados, a crescente frequência e a dispersão geográfica desses ataques indicam um problema de escala considerável. A preocupação das autoridades é palpável, pois a perda de ursos negros não é apenas uma tragédia individual para cada animal, mas uma ameaça à estabilidade de ecossistemas que levam séculos para se formar. O que está acontecendo nas sombras dessas florestas? O que está se tornando um predador tão formidável quanto o próprio urso? A busca pela verdade mal começou. A busca pelo predador invisível exigiu uma abordagem multifacetada e o uso de tecnologia de ponta, combinada com a sabedoria de campo dos guardas florestais. Cientistas instalaram centenas de armadilhas fotográficas e de vídeo em áreas conhecidas por alta atividade de ursos
e onde carcaças foram encontradas. Essas câmeras, equipadas com sensores de movimento e visão noturna, tornaram-se os olhos silenciosos da investigação, esperando capturar qualquer pista sobre o comportamento e a identidade do algo que estava aterrorizando os ursos. Paralelamente, uma análise forense minuciosa de cada carcaça de urso negro foi iniciada. Patologistas da vida selvagem examinaram padrões de mordida e arranhões, procurando por marcas dentárias específicas que pudessem ser comparadas com bancos de dados de predadores conhecidos. Amostras de DNA foram coletadas debaixo das garras dos ursos, de pelos encontrados nas proximidades e de qualquer vestígio de saliva ou sangue que pudesse pertencer ao agressor. O objetivo era construir um perfil genético do predador e, idealmente, identificá-lo. As primeiras teorias, naturalmente, focaram nos grandes predadores da América do Norte. Seriam grandes felinos? O puma, por exemplo, é um predador formidável e solitário, conhecido por sua força e furtividade. No entanto, embora pumas ocasionalmente ataquem ursos jovens ou debilitados, predar um urso negro adulto saudável é extremamente raro e exigiria um confronto brutal. As marcas de mordida encontradas nas carcaças dos ursos não correspondiam consistentemente ao padrão de ataque de pumas. Além disso, a distribuição geográfica dos pumas não se alinhava perfeitamente com todas as áreas afetadas. Outra hipótese considerada foi o canibalismo intraespécie. Ursos, especialmente machos, podem ser canibais em situações extremas de escassez de alimento ou em confrontos territoriais, muitas vezes visando filhotes ou ursos mais fracos. Contudo, os padrões de consumo observados, com a remoção sistemática de órgãos internos e músculos específicos, não eram típicos do canibalismo urso-urso, que tende a ser mais oportunista e menos metódico. Além disso, as vítimas eram frequentemente ursos negros, adultos saudáveis, o que tornava essa teoria menos provável. Lobos e coiotes também entraram na lista de suspeitos. Matilhas de lobos são conhecidas por sua capacidade de caçar presas muito maiores que eles, incluindo alces e bisões. No entanto, para derrubar um urso negro adulto, mesmo uma grande matilha de lobos teria que empreender um ataque prolongado e arriscado, e as evidências de arranhões e ferimentos de defesa no urso deveriam ser extensas. As carcaças, porém, mostravam sinais de um ataque relativamente limpo e eficiente, com pouca luta aparente por parte do urso. Além disso, os padrões de dentes não batiam perfeitamente com os de lobos ou coiotes. À medida que as evidências se acumulavam, pistas cruciais começaram a emergir. As marcas de garras e dentes eram por vezes incomuns, sugerindo um animal com uma constituição e uma técnica de caça diferentes do esperado. O padrão de consumo da carcaça era particularmente intrigante. O predador parecia ter uma preferência por órgãos e tecidos que são altamente nutritivos e de fácil acesso, mas o restante do corpo era deixado de uma forma que não se encaixava nos hábitos alimentares de nenhum predador conhecido na região. E o mais perturbador, a quase total ausência de vestígios do agressor. Não havia rastros claros, pelos, ou mesmo grandes quantidades de fezes, indicando um predador incrivelmente furtivo e eficaz. O elemento surpresa era a descrição assustadora do agressor. Era como se ele surgisse do nada, realizasse o ataque com precisão cirúrgica e desaparecesse sem deixar rastros. Isso levantou a possibilidade de que o predador não fosse apenas forte, mas também incrivelmente inteligente e adaptável, talvez operando em horários e locais onde a vigilância humana era mínima. Enquanto os cientistas analisavam dados, relatos anedóticos de caçadores e moradores locais nas áreas afetadas começaram a surgir. Histórias de sons estranhos na floresta, avistamentos de criaturas esguias e rápidas que não conseguiam identificar,
ou a sensação de estar sendo observado. Muitos desses relatos foram inicialmente descartados, como folclore ou imaginação. Mas agora, sob a luz do mistério dos ursos, eles ganhavam um novo e perturbador significado. Seria possível que o predador não fosse tão invisível assim, mas simplesmente ignorado ou incompreendido até agora? A investigação estava prestes a entrar em uma fase ainda mais intrigante. A investigação, mergulhando mais fundo, começou a desvendar o quebra-cabeça. Não se tratava de um predador exótico ou de uma nova espécie, mas de uma reviravolta ambiental surpreendente que alterou drasticamente o comportamento de um animal já conhecido, o lince pardo, ou bobcat. A grande revelação, que chocou a comunidade científica, era que populações específicas de linces pardos, sob condições de estresse ambiental extremo, haviam desenvolvido uma estratégia de caça sem precedentes. Não eram linces comuns, mas subpopulações que, devido a fatores complexos, haviam crescido em tamanho e agressividade a um ponto onde ursos negros adultos se tornaram presas viáveis. Os cientistas descobriram que a chave estava em uma combinação nefasta de fatores contribuintes. As mudanças climáticas nas regiões afetadas levaram a secas prolongadas, diminuindo drasticamente as populações de presas habituais dos linces, como coelhos e pequenos roedores. A perda de habitat, impulsionada pela expansão urbana e pela exploração madeireira, forçou os linces a se concentrarem em áreas menores e mais competitivas. Essa escassez de recursos gerou uma pressão seletiva intensa, favorecendo os linces mais fortes, maiores e mais audaciosos. Ao longo de várias gerações, essa seleção natural resultou em linces pardos, com uma massa corporal significativamente maior do que a média, e com um comportamento predatório mais agressivo e tático. A análise forense das carcaças de ursos revelou padrões de ataque, que, embora inicialmente intrigantes, agora faziam sentido. Os linces operando em pequenos grupos familiares, algo raro, mas não inédito para a espécie, especialmente em condições de caça de presas grandes, atacavam os ursos por emboscada, visando pontos vitais como a nuca e a garganta. A discrição e a velocidade do ataque explicavam a ausência de sinais de luta prolongada, a preferência por órgãos internos e músculos específicos, como o fígado e os músculos do pescoço, indicava uma estratégia de consumo otimizada para maximizar a ingestão de nutrientes em um ambiente de escassez. Os linces, por serem menores, conseguiam acessar essas partes mais facilmente do que outros grandes predadores. A ausência de vestígios claros do agressor era um testemunho da furtividade e inteligência desses linces adaptados, que aprendiam a cobrir seus rastros de forma impressionante. O impacto no ecossistema era profundo e preocupante. Com os ursos negros, predadores de topo, sob ataque, os efeitos em cascata começaram a ser observados. Em algumas áreas, houve um aumento inicial nas populações de presas dos ursos, como veados e alces, pois a pressão predatória sobre eles diminuiu. No entanto, o desequilíbrio não parava por aí. A alteração na distribuição geográfica dos ursos sobreviventes, que evitavam as áreas de maior atividade dos linces predadores, causou uma redistribuição de recursos e uma pressão ecológica desigual em diferentes habitats. A saúde do ecossistema estava em risco, com a potencial proliferação de doenças em populações de veados e alces devido à superpopulação e à subsequente escassez de alimento para outros carnívoros menores. Este fenômeno serve como um lembrete vívido do lado inesperado da natureza. A evolução não é um processo estático. Ela está sempre em movimento, adaptando espécies a novas realidades. A capacidade de um predador menor e geralmente inofensivo para ursos adultos se transformar em uma ameaça letal demonstra a plasticidade e a resiliência da vida selvagem,
mas também a sua vulnerabilidade a mudanças ambientais. É um testemunho de como a natureza, quando pressionada, pode encontrar soluções drásticas e surpreendentes para a sobrevivência. A importância da pesquisa contínua nunca foi tão evidente. Monitorar e estudar esses fenômenos é vital para entender as complexas interconexões que sustentam nossos ecossistemas. A cada urso negro devorado, a cada novo comportamento de lince pardo registrado, aprendemos mais sobre a delicada teia da vida e como as ações humanas, mesmo que indiretas, podem reverberar por toda a cadeia alimentar. Encorajamos você, espectador, a refletir sobre a interconexão de todas as formas de vida. A história desses ursos e linces é um microcosmo de um problema global maior. A saúde de uma espécie predadora ou o comportamento de um predador adaptado são indicadores cruciais da saúde de um ecossistema inteiro. Nossa responsabilidade é entender e proteger esses sistemas complexos, pois, em última análise, o equilíbrio da natureza é o equilíbrio de nossa própria existência. As florestas sussurram segredos antigos e novas adaptações. Cabe a nós ouvir e agir antes que o silêncio se torne permanente.